E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Didier para mais um Arrasar na Redação. Já sabe, né? Antes de tudo, comenta, compartilha, curta, aperte o sininho aí para ficar mais juntinho da gente e arrasar ainda mais ao longo desse ano de 2020. E o vídeo de hoje é um pouquinho mais sério, eu acho que é uma preocupação mundial, né? Mas eu queria pegar esse gancho dessa possível guerra, né, desse embate entre Estados Unidos e Irã, que está todo mundo acompanhando, né, nos vídeos na internet, nas reportagens, para trazer uma discussão que é muito ligada à redação quando fatos como esse ganham notoriedade midiática, né? E diria que qual seria essa discussão? Basicamente, quando acontece algo desse tipo, eu já chego no trabalho ouvindo dos alunos aqueles possíveis comentários. Didier, será que isso vai cair no vestibular desse ano? Ou nas redes sociais, vem aquelas perguntinhas lá no direct. Didier, tu estás vendo isso? Será que é um possível tema de redação para o Enem desse ano? Até porque, né? O pessoal lá do Irã pediu esclarecimentos do governo brasileiro com relação à postura, né, de que lado o nosso país está nessa relação aí super complicada, né, histórica entre o Oriente Médio e Estados Unidos. E antes de tudo, a gente precisa botar uma coisa na cabeça, assim, antes de tudo. Tudo bem que o Enem tinha um certo hábito de pegar questões do ano para tratar na redação do Enem como possíveis temáticas de redação. Mas faz muito tempo, eu acredito que desde 2012, na verdade, com o tema sobre movimento imigratório para o Brasil no século XXI, que isso tem sido modificado. Em que sentido, Didier? O Enem não está mais ligado a questões tão previsíveis, sabe? Como foi o ano passado. Perdão, eu estou ainda em 2019. Né? Como foi no ano retrasado, 2018, com o tema sobre a manipulação do controle dos usuários. Naquele mesmo ano, o tema central da discussão nacional era a fake news, e todo mundo falava, né? Meu Deus, vai cair fake news no vestibular, porque é fake news. E caiu indiretamente, mas não era fake news, o tema era muito mais abrangente. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico importante dessa discussão trata do seguinte: o vestibular, até agora, nunca trouxe pra gente, e isso falando de Enem, né, desde 98 até a atualidade, com o tema último sobre cinema, que foi um tema maravilhoso. O vestibular não trouxe para nós uma discussão direta, clara, ligada ao Oriente Médio, ligada a um outro continente, a uma outra estrutura geográfica que não fosse a brasileira. Claro, falar de cinema é falar de questão universal, Didier. Evidentemente que sim, mas quando ele traz já a coisa da democratização do cinema no Brasil, ele está falando que no país, infelizmente, por questões geográficas, econômicas e culturais, o cinema não é democratizado, diferente de outros países em que a sétima arte ocorre. Então, como o nosso país não está ligado à guerra, não tem um histórico belicoso muito claro, eu acho muito complicado a gente tentar já começar a especular um possível tema ligado a isso. Até porque, imagina, eu não moro no Irã, eu não tenho nenhuma relação com o Oriente Médio, eu não tenho nenhum parentesco. Eu creio que muitos de nós, do outro lado aí, não temos essa ligação. Tampouco com os Estados Unidos, apesar dos estrangeirismos que nos estão, né, à nossa volta ao longo dos dias. Mas isso não é o suficiente para fazer um bom texto. Para a redação, eu preciso ter uma coisa chamada de arcabouço. Esse arcabouço passa por algo chamado de vivência de mundo. Por que é fácil fazer os temas do Enem de redação? Porque os temas falam de realidades que são vividas por nós, dentro de um seio nacional. Isso não quer dizer, evidentemente, que a banca não possa trazer uma temática mais universalizada. Ela pode, mas é claro que seria muito mais complicado trazer uma discussão universal ligada ao Oriente Médio, que é uma parte oriental do nosso planeta, que tem uma outra cultura, uma outra dinâmica, aquela relação lá que basicamente é econômica entre Estados Unidos e Irã, né? A questão ali é mais ligada ao petróleo em si. A gente não pode só pegar a questão do petróleo, que é um pouco mais recente, e esquecer questões históricas e religiosas por trás. Então, há muitos meandros, há muitas camadas a serem analisadas desse embate. Então, é muito pouco provável que o vestibular traga para nós um tema desse nível. Já fica aqui de conselho, de dica, que sim, a gente tem que parar com essa ideia de se agarrar a questões tão previsíveis como essas, porque o ano mal começou,
a gente vai vivenciar ainda muitos acontecimentos, espero que não tão trágicos como esse avião que caiu há pouco tempo, com mais de 100 passageiros mortos, né, numa questão horrível, porque você fala de embates, de guerras desse tipo, acho que é uma preocupação nossa, deveria ser ler a respeito disso, analisar a discussão, fazer redações sim, mas não pensando no Enem. Lembre-se que esses assuntos podem e virão facilmente em provas como geografia, como atualidades que sempre caem no vestibular, história, filosofia, sociologia, essas áreas sim, provavelmente, a chance de cair um embate entre Estados Unidos e Oriente Médio é bem maior. Então por que escrever? Porque você poderia ampliar o seu arcabouço e começar a já ter um arquivo bacana, até para criar intimidade com a discussão e humanidade, que é o que falta em muitos de nós enquanto estudantes, é o que falta no mundo como um todo, né? Para que casos como esses, né? Para que embates desse tipo não ganhem mais espaço, porque a gente já vive tantas guerras diárias com a fome, com a pobreza, com o desemprego, com o governo que a gente vive nesse país, que é praticamente uma guerrilha diária, para ter que vivenciar uma terceira guerra mundial, que já é, só de mencionar, já é catastrófico, né? Já é doloroso, porque a segunda, só para quem não lembra, historicamente falando, matou 6 milhões de pessoas, 4 milhões apenas de judeus. Então, a gente não pode permitir que mais um holocausto ou mais uma hecatombe de proporções como aquela se repitam, que sejam maiores. Temos que ler, analisar e tentar pegar esse incidente para se humanizar e no vestibular lutar para que, ao passar nele, né, que a gente vai passar em novembro com a nota máxima, se Deus quiser, em redação, fazer o máximo para que esse mundo não tenha mais esses governantes que só pensam na economia e esquecem de criar um ambiente, né, um ambiente mundial que seja próspero e tolerante para todos nós. É isso. Espero que tenha gostado. Semana que vem estou aqui de volta, tá? Então não esquece de deixar o comentário do amor, tá? E só paz, só amor, nada de guerra. E arrasar sempre, tá? Beijo pra vocês.